Olá pessoal, eu sou a Cíntia Koch e esse é o 6º episódio do podcast Momento Mente em Foco, produto da iniciativa da área de psicologia do Vida 360, criado pela área de saúde da CIMES no Brasil e sob responsabilidade da psicóloga Jaqueline de Lima. Nesse episódio, ela e a psicóloga Bruna de Oliveira irão falar sobre o poder terapêutico do perdão. Oi Cíntia, oi pessoal, é isso mesmo. Nessa conversa a gente vai falar sobre a importância do perdão, olhado pelo ponto de vista psicológico, né? O quanto isso pode melhorar a sua saúde mental ou afetar a sua saúde mental de alguma forma. Então, vamos começar. Vamos lá! Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas acabam nem associando muito isso com a psicologia, com a terapia, né? E por isso a gente trouxe esse assunto com esse foco na parte terapêutica que ele promove, né? Hoje a gente vai falar do perdão e o seu poder terapêutico. O que o perdão pode trazer de benefícios para a sua saúde mental e a sua saúde física, e o que ele pode trazer também de comprometimento para a sua saúde. Às vezes a gente não costuma pensar dessa forma, né? Mas o perdão, ele tem vários estudos relacionados ao perdão. Muitas vezes, quando a gente fala de perdão, a gente liga muito a parte de religião, né? Porque é muito falado na religião. Inclusive, enquanto a gente estava pesquisando o tema, né, Bruna? Veio muitas coisas relacionadas a isso, mas tem uma parte científica sobre o perdão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Bruna? Exatamente, a gente vai trazer hoje esse tema baseado aí na ciência. Eu e a Jaque está se embasando em algumas teses, né, estudos recentes da ciência, da psicologia. E para iniciar, a gente quer trazer como surgiu, né, a psicologia do perdão. Então, na psicologia, esses estudos eles são recentes. As publicações sobre esse tema de perdão começaram a despontar em 1968, mais ou menos. Cresceu bastante nas décadas de 80, nas décadas de 90, e desde então o interesse sobre esse tema de perdão ele se manteve em alta na ciência. É um assunto bastante pesquisado. O campo da psicologia que mais estuda o perdão é o campo das relações interpessoais. Então, nesse campo, o perdão ele é definido, ele é operacionalizado, como a gente diz, como uma atitude, é uma ação que é motivada pela compaixão, pela ressignificação e pela maturidade. Dentro da psicologia, nós temos abordagens, e a abordagem que mais fala, né, que mais trata a questão do perdão é a terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, a Jaque, que está aqui com a gente, ela atua dentro dessa abordagem cognitiva comportamental. E essa abordagem vai entender o perdão como uma mudança afetiva e, consequentemente, comportamental. É você criar uma nova perspectiva sobre a ofensa e sobre o ofensor. Um pouco mais para frente, né, caminhando nesse assunto, a gente vai trazer como fazer essa mudança de perspectiva. E uma outra área também que estuda bastante o perdão na psicologia é a psicologia positiva. Essa área da psicologia é uma psicologia recentemente nova, né? Ela foi criada em meados dos anos 90 e ela aponta que existem muitos aspectos positivos em perdoar. A questão do perdão, ela pode promover uma melhora no desenvolvimento do ser humano e torná-lo mais saudável, né? Então, à medida que você consegue ter essa ação, essa atitude do perdão, o maior beneficiado é você mesmo. E aí, dentro desse assunto do perdão, não tem como a gente falar de perdoar alguma coisa se pré-existente a isso não existir uma mágoa. E aí, Jaque, fala um pouquinho pra gente sobre mágoa. Pois é, né? Quando a gente pensa sobre algo que você precisa perdoar, junto a isso vem uma mágoa, algo que te feriu, né? Que te fez não se sentir bem em relação àquilo, né? Te deixou com raiva, com tristeza. Então vamos pensar aí, como que nasce uma mágoa? O que faz você se sentir magoado? Você já passou por algum momento na sua vida em que você sentiu uma mágoa muito grande?
E aí vamos falar o que é mágoa, né? A mágoa, só para definir, mas se vocês quiserem escrever aí no chat também, fiquem à vontade. A mágoa, a gente tem aí algumas emoções, né? A gente tem 5 emoções básicas, né, que são as emoções primárias, e aí elas, em conjunto com outras emoções, você tem as emoções secundárias, né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu entrei nesse ponto porque a mágoa, ela é uma emoção secundária, ela é uma mistura de raiva e tristeza. Então, quando você se sente magoado, você está ali num misto de raiva, então você foi provocado, você foi ressentido em algum ponto, e isso te deixou com raiva e ao mesmo tempo triste, porque você sofreu uma decepção por algum momento. São acontecimentos que a gente não queria que ocorresse e que não temos muitas habilidades para lidar com essa dor emocional. Por isso que a mágoa, ela passa a ter um poder muito grande sobre a gente. Porque se a gente não trabalha essa dor emocional, ela pode tomar um espaço muito grande na nossa vida. É como você alimentar um monstrinho dentro do guarda-roupa, né? Você não tá vendo ele sempre, mas ele tá crescendo. E a hora que você abrir a porta, ele te engole. Então, a mágoa é mais ou menos isso. Você vai alimentando esse sentimento que ele é caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante, de uma ofensa por parte de uma outra pessoa. Algo que traz um desgosto, um pesar, uma tristeza, uma raiva, né, um ressentimento por essa pessoa, por esse fato que aconteceu. Então, quanto maior a percepção que você tem dessa mágoa, mais você leva isso para o seu foco de atenção, mais você sente raiva, mais você fica ressentido, indignado, e a mágoa, ela também pode levar para um lado da vingança, né? De você querer que a pessoa que te fez sofrer também sofra. Então, são sentimentos ruins, né? Que provocam sensações ruins nas pessoas. Carregar uma mágoa é como se ela ocupasse um espaço dentro da nossa mente, das nossas emoções. E aí você vai alimentando isso ao decorrer do tempo. Isso pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Por isso que a gente precisa pensar sobre o espaço que ela toma na nossa vida e como que isso te abala. E reflita o quanto a mágoa ficou ruminando na sua cabeça, né? O fato, aquilo que te fez sofrer e o quanto aquela pessoa que te magoou te causou esse sofrimento. Então, a mágoa geralmente é um sentimento que traz aí bastante sofrimento para as pessoas, né, Bruna? Exatamente. E nesse inteirinho da mágoa, é importante pensar como o seu organismo reage quando você pensa nisso. Você fica pensando muito sobre o ocorrido, você fica pensando muito sobre o que te magoou. Quando você pensa, você fica emocionalmente abalado quando você se lembra? Você fica revivendo esse acontecimento? Então essas respostas, elas podem levar você a se dar conta de que a mágoa ela ainda está aí, ela ainda está presente dentro de você. Essas respostas podem te mostrar de que isso não está muito elaborado ainda, não está muito trabalhado, né? Está sendo esse monstrinho que recorrentemente você está alimentando a partir dessas memórias que você fica revivendo, ressentindo. Um dos principais problemas, na verdade, que a falta de perdão traz é que ela promove uma dificuldade atual em uma situação que já foi passada. Ou seja, você continua carregando aquela situação ao longo da sua vida. É um peso psicológico intenso você carregar esse problema, você não conseguir deixar para trás. É um peso psicológico intenso você ter sintomatologias no corpo, no seu emocional, né, é um peso grande demais. E assim, todo esse peso, ele causa para você uma estagnação. Parece que você luta, luta e não consegue sair do lugar, porque você está lidando com muita coisa internamente. Você está lidando com um peso muito grande. E isso promove essa estagnação. Parece que a sua vida não consegue caminhar para frente. Às vezes a pessoa que te ofendeu já está em outro contexto, já está refazendo a vida, a carreira, a vida pessoal, e parece que você está ali, parado, né? Então é por conta desse peso psicológico, é por conta dessa promoção de um problema atual em uma situação que foi passada, que muitas vezes você fica revivendo. Então, para a gente entrar de fato agora no perdão, a partir dessa mágoa, já que o que é de fato o perdão? E a partir de tudo isso que a gente falou até agora,
É importante a gente refletir que o perdão, ele não é para o outro. É importante a gente ressaltar isso. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou perdoar porque ele não merece. Né? Eu quero que ele sofra também, eu não vou perdoar porque ele precisa sofrer. Mas a gente olha para isso de um jeito que não faz muito sentido, né? É interessante a gente perceber que o perdão, na verdade, ele não é para o outro, é para si mesmo. Porque quando você fala, eu não vou perdoar o outro porque ele não merece, na verdade, ele não tá nem sabendo muitas vezes disso. E não é questão de merecimento, é questão de você se libertar. Quando você perdoa alguém, é você que está se libertando daquele peso. O perdão é em você e não no outro. Você perdoar alguém significa que você está se libertando, que você está se libertando daquele peso que é carregar essa mágoa. Então, é mais ou menos isso. E aí, você libertar essa pessoa, você perdoar essa pessoa, ele traz vários benefícios para a sua saúde, para o seu bem-estar existencial, para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar mental. E perdoar também não é esquecer. Quando você perdoa alguém, não quer dizer que você esqueceu o que aconteceu. Quer dizer que aquilo que aconteceu, ele não está tomando mais uma proporção tão grande na sua vida. Ele não está mais ali te espetando, te magoando. Aquele fato, ele foi ressignificado. Você deu um significado diferente para ele. Você vai conseguir falar sobre aquilo sem sentir raiva, sem sentir tristeza, sem chorar muitas vezes, né? Porque às vezes o fato é tão difícil que você não consegue nem falar sobre ele, né? Tem muitas pessoas que quando vai falar sobre um fato que trouxe muita mágoa, ela não consegue, ela chora, enfim, não consegue falar sobre o assunto. E quando você perdoa, é como se você, aconteceu, enfim, mas já passou. Você não fica revivendo aquilo o tempo todo. E o perdão também não diz respeito a um estado iluminado, espiritual, religioso, como a gente falou no começo, que traz essa, nossa, eu preciso perdoar tudo e todos, enfim, né? Como se fosse algo impossível, né? De acontecer. Não, ele é um sentimento, ele é uma decisão, na verdade. O perdão, ele é um processo de decisão. Todo processo, ele tem etapas. Então, não é de uma hora para outra, né? Aconteceu, ok, te perdoo. Você trazer todo aquele acontecimento e ele vai ser trabalhado, ele tem um tempo para que você consiga olhar para aquilo de uma maneira diferente e decidir, não, eu decido deixar esse assunto para lá. Eu decido me libertar desse peso que é carregar essa mágoa comigo. Então, essa decisão, ela vai te levar a um comportamento novo. É deixar para trás esse peso mesmo que prejudica a sua vida, a sua saúde. A gente vai falar sobre isso. O quanto a falta de perdão prejudica a nossa saúde, inclusive física. E dentro do campo psicológico, o perdão ele é definido, então, como a capacidade de ultrapassar a mágoa, o ressentimento ou a vingança. Perdoar é um recurso psicológico que promove a saúde mental. Quando você perdoa, o perdão, na verdade, ele é um processo de aceitação da imperfeição humana. É necessário que você se dê conta de que aquela situação que te causou mágoa diz muito mais sobre o ofensor, sobre aquela pessoa que te causou essa mágoa, do que sobre você. Tem muito mais a ver com a história de vida dele, com os valores dele, com a maneira como ele age na vida, do que sobre você mesmo. E na sociedade a gente tem muitas coisas invertidas nesse ponto. Por exemplo, a gente vê muito quando uma pessoa sofre uma traição, quem que é a pessoa que as pessoas tiram sarro, né? Que é o corno, né? É a pessoa que sofre a traição. Mas quem é que está errado? Quem trai, né? Assim, dentro do padrão moral da sociedade, quem trai, né? É que é a pessoa que cometeu o ato. Mas aí quem é olhado, né, de uma forma pejorativa é quem sofreu a traição. Quem perdoa não é o fraco, porque muitas vezes é colocado dessa forma também, né? O Você vai outro foi o perdoar? esperto, né? O outro que é o esperto, quem passou a perna, né? Por exemplo, em um negócio, aquele que passou a perna que é o esperto. Será? Né? Isso é meio estranho, né? De olhar dessa forma. E, na verdade, assim, quando você fala em perdoar alguém, muitas vezes a pessoa fala, você vai perdoar? Você é fraco, você é bobo, vou te perdoar, né? Olha o que ele te fez, você vai perdoar. Mas vamos pensar aqui, né? Quando você perdoa uma pessoa, quem toma a decisão de perdoar é quem está no controle.
Se você perdoa alguém, se você decide perdoar, se libertar daquele peso, daquela mágoa, é você quem está dominando a situação. É você que está no controle daquela situação. Aquela situação não te domina mais, você domina aquela situação. Então, o que perdoa, na verdade, não é o fraco. É a pessoa que tem mais maturidade, é a pessoa que tem mais controle sobre a própria vida e sobre as suas próprias decisões. Como eu disse aí antes, né, o perdão é um processo de aceitação da imperfeição humana. Então, é necessário que você perceba isso. A gente vive nesse mundo imperfeito. E o perdão é uma atitude empática nesse sentido. A partir dessa reflexão sobre a situação e sobre essa mudança de perspectiva, começa a ser mais palpável que você consiga ressignificar. Ressignificar significa você olhar para aquele fato por outros pontos de vista. É isso mesmo, né? Não perdoar, beber o veneno achando que o outro é que vai morrer. É uma frase que a gente vai usar e hoje durante essa palestra. E é isso mesmo. Você sentir raiva, você sentir mágoa, é você que está sentindo e não o outro. Você não perdoar o outro é uma ofensa a si mesmo. Você está fazendo mal para você. Às vezes o outro nem está se importando por você não perdoar ele, está seguindo a vida, como a Bruna falou. Mas quem é que está sofrendo? É quem não perdoa. Quem é que está carregando o peso daquela situação? E por isso que é tão importante você conseguir ressignificar isso, você dar um significado diferente para aquele fato que aconteceu. Dentro dos estudos aí desse tema de perdão, um dos estudos que um dos precursores aí desse estudo, Robert Einheit, ele coloca esse processo como gradual em 4 fases distintas. E que isso é na teoria, né? Porque na prática a gente não consegue distinguir tão bem assim as etapas. Mas basicamente seria assim esse processo gradual. Primeiro você reconhecer a raiva, não fechar os olhos para a ofensa, para a mágoa, para aquilo que fere os seus sentimentos e a sua autoestima. Então é olhar para aquilo e reconhecer, sim, eu me sinto magoada, eu me sinto ferida, eu tô com raiva desse sentimento. Esse é a primeira etapa aí desse processo. Mas a partir daí você consegue decidir perdoar. Seria a segunda etapa. Então você decide perdoar, apesar de se sentir ferida, apesar de tudo que aconteceu, é possível trabalhar esse sentimento para que você consiga dar um novo significado para o fato ocorrido, e isso vai ajudar a promover um bem-estar e uma saúde mental para você. Então, essa seria a segunda etapa, seria você decidir, ok, ele me feriu, eu senti raiva, me senti magoada, mas eu decido perdoar. E aí, a terceira fase seria elaborar esse perdão. Através dessa decisão de perdoar, você adota uma postura empática, que tentar entender, então, pelo ponto de vista do outro. E entender que o que ele fez é dele, não é seu. Você estava nesse campo de atuação dele, e você se feriu por isso, e ele, ok, mas quem fez o ato foi ele. E aí valida que essa pessoa ela tem limitações, ela é imperfeita, e que por isso a ofensa diz muito mais respeito a ele do que a você. Quando você percebe, bom, o que ele fez, aquela pessoa me traiu porque faz parte do caráter dele, ele me roubou porque, enfim, né, isso é dele. A gente não consegue, muitas vezes, nem saber o motivo. Mas tirar de você a culpa de ter sido enganado é um passo muito importante para o perdão. E aprofundar esse perdão, que significa crescer psicologicamente, amadurecer, ver o quanto essa situação trouxe para você um novo patamar, né, uma nova visão. A gente chama isso aí muitas vezes de outras palavras aí, né? E aí a gente tem a estratégia do perdão. Quando você perdoa, isso causa alterações, inclusive na sua mente, né? Muitas vezes a pessoa fala, será que vale a pena mesmo perdoar? Sim, vale a pena perdoar. Tem alguns estudos que falam da teoria da mente, né? O que seria essa teoria da mente? São estudos aí voltados para neurociência, neuropsicologia, que estudam a fisiologia do cérebro, né? O que muda no seu cérebro. A teoria da mente é a capacidade de criar na sua mente uma teoria do que está passando na cabeça de outra pessoa. Isso não, assim, né, que a gente geralmente faz, acho que o outro está pensando mal de mim ou alguma coisa nesse sentido. Na teoria da mente não, é você conseguir tentar perceber o que aquela outra pessoa está pensando.
Quando você consegue ativar esse sistema, né, ou vários outros circuitos cerebrais que estão envolvidos aí com a empatia, né, porque esse também é um circuito que está envolvido com a empatia, isso ativa circuitos que estão relacionados a emoções positivas, como alegria, por exemplo. E aí isso faz com que manifeste outros comportamentos positivos, ou seja, você reduz o estresse, você reduz a ansiedade, você reduz a depressão, que são doenças que são causadas pela mágoa e pela falta de perdão, muitas vezes. Quando você faz isso, todo esse processo, ele cria a resiliência, que a gente fala tanto, né, de criar resiliência. É esse processo de olhar para um fato que aconteceu, que te feriu, que te magoou, decidir modificar esse fato, né, trazer uma ressignificação para ele, elaborar isso de uma forma que você consiga se aprofundar e perceber que você cresceu, que aquilo te trouxe novas visões sobre aquele fato. Isso pode te trazer muitas coisas positivas. Estamos falando das coisas positivas do perdão. E aí, Bruna? O que a falta de perdão promove? Como você trouxe, né? O perdão, ele tem um papel protetor na nossa saúde mental. Então, a falta dele traz prejuízos. Quais? O aumento de padrão de pensamentos negativos, de ruminação, porque você fica ali todo o tempo pensando e revivendo e pensando negativamente sobre o outro, sobre você, né? Se sentindo culpado, se sentindo enganado. Você faz uma ruminação nesse sentido, né? Você começa a ficar pensando dessa forma sobre a situação de uma forma mais intensa do que o normal, do que o natural. Você começa também a ter problemas para produzir comportamentos adaptativos, porque como você está muito atento a essa ofensa, a essa mágoa, está muito atento a essa falta de recursos para lidar com essa dor emocional, você começa a ter problemas, a ter dificuldades em se adaptar em outros contextos, porque às vezes vem aquele medo, né? Será que isso vai acontecer de novo? Como que eu vou me expor nessa situação? E muitas vezes você vai até perdendo a sua vida social. Você vai se tornando aquela pessoa isolada por medo de muitas vezes você se expor, de muitas vezes você estar em um momento social e você acabar tendo esses gatilhos. Tem uma maior propensão a estresse pós-traumático, tem uma maior propensão à depressão por conta de todo esse movimento de pensamentos negativos, de pensamentos que vão levar a uma baixa autoestima, vão levar a uma distorção da sua autoimagem, pode levar à ansiedade. Então você fica naquela ânsia de pensar como que você pode fazer para o outro sentir essa dor que você está sentindo, como que você pode fazer para atingir o outro. Então você fica nessa ansiedade, ou às vezes na ansiedade, para se livrar desse sentimento, mas sem saber como. Nossa, eu estou sentindo isso, aconteceu esse fato comigo, e eu não consigo me desvencilhar, não consigo deixar esse peso. Então aí vem a depressão, a ansiedade, pode vir outros transtornos, pode vir a desconfiança generalizada, que é o que eu disse, você começa a desconfiar de tudo, de todos, isso começa a afetar a sua produtividade na empresa, começa a afetar a sua relação que você tem com os seus colegas, dentro e fora do ambiente de trabalho, dentro e fora da sua família, você não consegue fazer novas amizades, é uma desestruturação meio que integral que acontece quando você fica nesse movimento de não deixar esse peso, não deixar isso no passado. Promove todas essas coisas que vão tornando, vão trazendo à tona problemas atuais, que eu disse no começo. Tudo isso está acontecendo no presente, acontece agora, em uma situação que foi passada. Perdoar é só para os fortes. Eu sou fraco e prefiro eliminar da minha vida, mais fácil. Sim. A gente vai falar disso. E a falta de perdão, ela pode adoecer, Jaque? Quando a gente fala de qualquer coisa, né, relacionada à emoção e tal, a gente fala no coração, né? Ah, eu tô com uma dor no coração, ah, senti um quentinho no coração, enfim, né? Sempre o coração. E aí, sim, é o coração mesmo, como órgão, que sofre.
né, com a falta do perdão. Ele causa o aumento da pressão arterial, porque tem uma descarga muito grande de adrenalina quando você sente raiva, quando você sente mágoa, quando você sente angústia. E isso afeta diretamente o órgão no coração, ele causa o aumento da pressão arterial, porque aumenta o nível de estresse do corpo. E aí a gente viu aí alguns estudos que falam sobre essa questão. Um estudo que ele analisou o efeito do perdão sobre a isquemia miocárdica, ou angina, né? Tem gente que fala angina, que significa o quê? Quando o fluxo de sangue que deveria ir para o coração, ele é reduzido e, consequentemente, o oxigênio não chega no órgão na quantidade suficiente. Esse estudo, ele fez essa relação com o estresse, sendo que vários pacientes, de forma randomizada, quer dizer, de forma aleatória, ele pegou essas pessoas dentro desse estudo, né, dentro da amostra. Algumas receberam sessões de terapia para o desenvolvimento do perdão interpessoal e algumas não receberam, né? Eles fizeram um acompanhamento de 10 semanas com essa intervenção do perdão. Após esse tempo, eles realizaram novamente os exames que foram feitos inicialmente e perceberam que teve uma carga muito significativa de redução da isquemia miocárdica, que é induzida pela raiva nesses pacientes. Então, a gente percebe aí o efeito do perdão sobre a doença, que reduziu a doença. Tem uma síndrome, que eu não vou saber falar muito sobre isso, por isso até que eu chamei o Dr. Renato, mas acho que ele não está aí, que é a síndrome do coração partido. Essa síndrome do coração partido, ela é uma metáfora que é utilizada para descrever uma alteração que acontece no coração em decorrência de uma dor psicológica. Ela é rara, né? Acomete de 1 a 2% aí da população, maioria feminina. Como eu disse antes, né, o coração ele simboliza os sentimentos, o amor, enfim. Quando a pessoa ela tem uma decepção muito grande, o coração ele sofre essa descarga muito acentuada de adrenalina e a pessoa pode ter sintomas de infarto, inclusive ela pode vir a ter um infarto por conta disso, por causa dessa questão emocional muito forte que aconteceu. E são fatores mensuráveis, né? A ciência, ela tem aí, né? Alguns estudos trouxeram até uma escala, que é denominada em português medida multidimensional breve de religiosidade e espiritualidade, né? Que é um assunto que a gente tem começado a trabalhar também, essa questão da espiritualidade, né? E no Brasil é uma escala validada, ela pode ser utilizada e ela considera uma das análises a propensão do perdão, né, como um dos construtos analisados nessa escala. Então, quer dizer que, assim, o perdão ele pode ser até medido, a gente consegue medir o quanto o perdão atua na sua vida. E o que a gente ganha perdoando, né, Jaque? Exatamente, Bruna, vamos falar disso. É uma melhora da autoestima, do bem-estar, da sua autoimagem. Por quê? Como a Jaque disse no começo, você começa a ver que você está no domínio dessa situação, que aconteceu todo esse fato, porém, você não vai ficar lidando com essa dor emocional, você tem outros recursos. Não precisa ser só dessa forma de guardar o ressentimento, a mágoa, de ficar com esse peso psicológico. E à medida que você toma essa decisão, você assume o controle. E aí você vai olhar para essa situação e pensar, poxa, eu sou capaz de superar isso que aconteceu comigo, isso diz muito mais respeito ao outro do que a mim, então eu não tenho culpa nessa situação, eu não tenho problemas intrínsecos a isso, aconteceu essa ofensa, aconteceu essa situação, mas eu escolho em não guardar isso dentro de mim. Isso vai abrir uma janela, um recurso novo para a melhora da sua autoestima e da sua autoimagem. Vai trazer para você a capacidade, na verdade vai te mostrar, né, a capacidade de tomada de decisão. Você vai se decidir, você vai, e muitas vezes, ficar orgulhoso de você mesmo, porque você não vai ficar lidando com aquele fato o tempo todo. Você libera isso, primeiro para você, é para o seu bem-estar, não está relacionado intrinsecamente ao outro, está relacionado a você. Vai reduzir o seu estresse, vai trazer uma melhora, um alívio de sintomas depressivos. Por quê? Porque você não vai ficar com aquele looping de pensamentos negativos, você não vai ficar com aquela ruminação, você não vai ficar revivendo o fato de uma forma distorcida muitas vezes. Então vai trazer para você esse alívio de sintomas depressivos.
Também o alívio, a diminuição dos sintomas ansiosos, porque você entende que isso está relacionado ao outro, isso está relacionado à história de vida do outro e à forma como ele lidou com a situação. E não necessariamente você precisa fazer o mesmo, você não precisa ficar ansioso em dar o troco, em mostrar alguma coisa, você se liberta disso. Você tem uma diminuição bastante significativa da agressividade. Porque o que que acontece, né, Jaque? Às vezes acontece uma ofensa, uma mágoa, e a pessoa começa a ficar reativa. Então, uma pessoa depois que não tem nada a ver com a situação, muitas vezes nem sabe o que houve, te fala alguma coisa, te mostra alguma coisa por outro lado que você não estava vendo naquela hora, e você já tem uma reatividade, você já tem uma agressividade em receber isso, em devolver isso para a pessoa também. Muitas vezes você fica mais irritado, né? Então, esses movimentos, eles melhoram bastante quando você perdoa, quando você tem essa decisão em perdoar. Você recomeça a ter uma relação mais positiva com as outras pessoas. Você não fica refém de ficar pensando a tempo todo que a outra pessoa pode fazer o mesmo com você. Você não fica pensando o tempo todo que o mundo está contra você, de que todas as pessoas podem fazer isso no mesmo grau e do mesmo jeito. Você quebra com essa generalização. Então, o perdão, ele determina aí múltiplos efeitos e ele gera estados mais favoráveis para a homeostase, que a gente fala, que é a questão do bem-estar, no aspecto emocional, no aspecto cognitivo, psicológico e também espiritual. E espiritual a gente está trazendo aqui, pessoal, mas no sentido de ciência, no sentido de propósito de vida, não está ligado à religiosidade. Então, o perdão, ele amplia as possibilidades de comportamento. Aquela dificuldade de adaptação que a gente viu lá no começo, que se você não perdoar, você vai ter essa dificuldade, aqui você amplia, porque você abre novos recursos, você constrói estratégias mais adaptativas, fazendo esse contraponto ao sentimento de ansiedade, de raiva, de hostilidade, e você reduz o estresse, a drogadição, que muitas vezes é uma anestesia, né? E não só drogas ilícitas, mas a questão da bebida, do cigarro, de você tentar se anestesiar mesmo, não pensar sobre o fato. Né? Melhora o seu suporte social, você previne os riscos de doenças cardiovasculares e as relações interpessoais também melhora bastante, né, quando você faz isso. Mas aí vem aquela pergunta que até a gente vai fazer esse gancho com a interação que a gente teve, né, Jaque? Todo mundo é capaz de perdoar? Perdoar é uma habilidade que exige treinamento, e a maioria das pessoas não nascem com isso, mas é importante a gente dizer que quando você perdoa, não quer dizer que você vai reatar o relacionamento com aquela pessoa. Quer dizer que você se liberta da dor que aquele fato que ela te causou está trazendo para você. Como eu já disse, né, perdoar é um processo. E aí, a partir dessa decisão, que é algo que não vem pronto, você decide, mas é a partir daí, das suas vivências, é que você pode colocar em prática esse treinamento do perdão. Até a questão fala, né? Perdoar para os fortes, né? Eu vou deixar passar. Mas isso não quer dizer que você não perdoou. Quer dizer que você não quer reatar o relacionamento com aquela pessoa, mas se aquele fato já não te incomoda mais, né? Não te agride mais, você perdoou. E aí é uma decisão também. Você perdoa, mas aquela pessoa já não está mais ali na mesma sintonia que você. Você não confia mais nela como você confiava antes. Então, para que então eu vou ter um relacionamento como eu tinha anteriormente? Isso é uma questão sua, né? Você vai decidir ao longo das suas análises aí em relação ao que aquela pessoa significa para você e o que aquele fato significou. O importante é você não guardar esse peso com você. Mas o relacionamento que você vai ter novamente com essa pessoa vai depender de vários outros fatores. Muitos processos, eles podem impedir o processo do perdão. Algo relacionado à sua história de vida, ou às vezes o conceito ou a imagem que você tem sobre o perdão,
Por isso que em muitos casos é necessário recorrer ao atendimento psicológico, né? Porque na terapia que você consegue trabalhar bem esses conteúdos e todas essas vivências. Essa questão do conceito e da imagem que você tem sobre o perdão é sobre aquilo que a gente falou antes, porque quando você tem esse conceito de que, se eu perdoar, eu vou estar sendo bobo, eu vou estar deixando passar uma coisa que me feriu, eu vou estar, ele merece sofrer pelo que ele fez comigo. Isso vai dificultar muito esse processo de você conseguir desenvolver essa capacidade de perdoar. O perdão, ele é um recurso psicológico que promove a saúde mental. Por isso que é tão importante que você desenvolva essa habilidade, porque é uma mudança na resposta em direção ao ofensor, da forma negativa para a forma positiva. E essas mudanças, elas são afetivas, são cognitivas, comportamentais, motivacionais, até a sua motivação muda, a sua autoestima muda, porque você se sente no controle daquela situação. Você aprende a não deixar com que essas situações que acontecem corriqueiramente na vida voltem a acontecer com você novamente. Então, é importante desenvolver essas habilidades relacionadas ao perdão. E aí, a gente está chegando aqui ao final da nossa palestra. Bruno, encerra aí para gente com essa frase. Antes, eu queria só mencionar uma que a gente teve aqui na interação, que a gente até pensando na palestra, preparando, foi uma frase muito presente, né? Que guardar o ressentimento, guardar a mágoa, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente. E é isso mesmo, né? Que a gente foi falando ao decorrer. É você que está lidando, é você que está carregando esse peso. Mas será que é a melhor forma? Será que esse é o melhor recurso? E durante os estudos também, a gente encontrou essa frase em uma das teses, que resume bem o Mente em Foco de hoje. Eles trazem que perdoar é o processo genuíno de florescimento humano. E esse florescimento como um desenvolvimento integral da totalidade do ser humano. Ou seja, você é capaz de fazer isso por você, não é pelo outro. Não é para você ser bonzinho, não é que você vai ser menos esperto. Não é isso. É um processo de que você tem esse repertório e você consegue desenvolver essa habilidade, você consegue desenvolver esse recurso para o bem-estar de você mesmo, da sua existência, da sua saúde mental e física, como a gente viu hoje no Mente em Foco. Então, esse processo genuíno de florescimento humano, a gente pensou que resumiu bem, devido a esse fato de que você não precisa ficar preso em meio a esses cactos de mágoas, né? Você consegue fazer diferente, você consegue cultivar uma existência melhor a partir de você mesmo. E para isso independe do outro, depende de você e da sua decisão e de você assumir esse controle, né? E a gente quer saber se vocês querem contribuir com mais alguma coisa. Só Né, uma coisa, Jaque? Bruna, que eu queria falar, né? Que até teve um comentário aqui falando que perdoando o outro, a gente aprende a perdoar a si mesmo, e é verdade, né? O Uhum. auto-perdão é muito importante, porque muitas vezes a gente fala de, vamos perdoar o outro, porque o outro fez isso, aquilo, mas muitas vezes você se sente culpado, e esse perdão precisa vir para você. De você se perdoar por algo que você fez e que foi o melhor que você pôde fazer naquele momento, mas que isso também traz situações difíceis para você na sua vivência consigo mesmo. Então, se perdoar também é um processo. E todo esse processo de perdão, que realmente é difícil, a gente fala assim de um jeito como se fosse simples, né? Você consegue? E sim, você consegue, mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido tocar nessas feridas que a mágoa traz. Então, tanto em relação ao que o outro fez a você, quanto aquilo que você sente pelo que você fez pelo outro, ou alguma coisa que você fez a si mesmo. Então, isso é uma questão muito trabalhada em terapia, e estamos aqui para ajudar vocês. Tivemos uma aqui. Para perdoar, Alguém deve ter errado em algo. Difícil é reconhecer quem quem errou. errou. Ninguém pede perdão quando o outro lado errou. O que a gente traz aqui, às vezes, não é a questão de pedir perdão, é a questão de você olhar para si e deixar aquele peso, não carregar mais aquele peso. Tem até algumas técnicas que são utilizadas, e uma delas é quando você não consegue falar com aquela pessoa pessoalmente, né? Muitas vezes aquela pessoa, ou ela não quer, ou você não quer, porque perdoar não quer dizer que você quer falar com ela. Você perdoa o Sim. fato, mas ela não faz mais parte ali da sua vida. Você só não tem aquele peso em relação a ela. E aí, uma das técnicas que a gente faz em consultório é você trazer aquela pessoa na sua mente.
porque tá tudo na nossa mente, tudo no nível mental. Então, se você consegue falar com ela na sua mente, você trazer ela ali naquele momento e conseguir expor o que você sente e trazer para você como se ela estivesse te respondendo no mesmo nível, isso já tem um efeito terapêutico muito bom. Não é assim tão superficial quanto eu estou dizendo, eu estou falando de uma forma bem resumida, mas é toda uma técnica que a gente utiliza para isso, mas que ajuda bastante nesse processo. Tudo é energia, né? Então, a gente transmite e recebe a energia. E isso a gente pode fazer através da nossa imaginação. Isso já traz um efeito terapêutico muito importante, muito bom para a gente mesmo. Tivemos a Rosimeire, maravilhosa palestra. Já sabia que perdoar era bom para mim e para o ambiente que vivo, pela via espiritual. Mas saber que isso também tem uma base científica fica melhor ainda. Muito obrigada por compartilharem. Legal. Hoje, nosso tema foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser comentar alguma coisa, pode depois entrar em contato com a gente também. Excelente, pessoal. Acho que foi uma conversa muito importante que trouxe uma visão bem diferente desse tema, né? E se alguém tiver alguma dúvida, qual é o melhor caminho, Jaque? Pode me procurar no ambulatório médico da sua localidade, me enviar um e-mail ou me chamar pelo Teams. Meu e-mail é jaqueline.d_lima.ext@siemens.com. Então, aguardo vocês. Muito obrigada, meninas. Foi muito legal a primeira temporada do podcast Mente em Foco, viu? Foi uma honra dividir esses momentos com vocês. E seria legal que a gente tivesse uma segunda temporada, né, Jaque? Cíntia, obrigada. Foi uma honra ter você com a gente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês que nos ouviram. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria legal ter uma segunda temporada? Vamos aguardar o retorno de vocês, mas estamos planejando sim. Obrigada por nos acompanhar até agora e a gente se vê em breve. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal.